Bom, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Eu sempre faço advertência, não é que eu não queira que vocês liguem a câmera de vocês. Basta que façam isso de forma consciente de que esse vídeo está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube, no meu canal, para que os demais alunos assistam, tá? Então quem quiser compartilhar a sua webcam, saiba que vai aparecer no vídeo. Pode vir a aparecer, porque eu não fico com a imagem aberta aqui o tempo todo. Então, faça isso conscientemente de que você está cedendo os seus direitos de imagem, você está permitindo que os seus colegas assistam a sua imagem, tá ok? Então, não é que seja proibido, é permitido, pode compartilhar a webcam, porém, a gente sabe que pode ser que alguém não deseje aparecer na gravação. E se não desejar, saiba que tem como evitar desmarcando a bolinha aí da webcam. Bom, pessoal, aula passada eu falei da evolução e da abrangência do direito empresarial. Vocês devem se lembrar. Na aula de hoje, nós vamos falar propriamente do direito de empresa, como funciona a empresa como atividade e quem é a figura do empresário, certo? O que o empresário tem que fazer, quais são as obrigações dele, quais são os livros que ele tem que manter e assim sucessivamente, ok? Então, na aula de hoje a gente entra propriamente no estudo do direito empresarial atual, tá? Contextualizando, só para lembrar onde a gente chegou na aula passada, a partir da vigência do Código Civil de 2002, o Código Comercial de 1850, que regulava essa parte geral do direito empresarial, acabou sendo revogado, certo? Essa parte, a primeira parte, né, do Código Comercial que ainda estava em vigor, acabou sendo revogada. O comércio deixou de ser a única área de estudo do direito comercial, e esse direito comercial se inchou, se tornou mais abrangente, tornando-se direito empresarial. E a partir de então, ele passou também a abranger outras áreas da atividade produtiva, certo? Vocês estão me ouvindo bem ou está travando? Para mim, o áudio é ótimo. Ok. Tá? É porque eu estou notando uma dificuldade de aceitar novos alunos. Para vocês aí apareceu que a aluna Laura Sandler entrou? Não notei, professor. Deixa eu interromper aqui. Eu estava renderizando o vídeo da aula anterior. Não entrou. Não? Eu tava aproveitando para renderizar o vídeo da aula anterior e eu não vou fazer isso não, porque isso acaba tornando a aula um pouco mais lenta. Certo? Aí fica bem agarrado. Meu sistema fica pesado aqui, entendeu? Semana passada eu achei que era por causa da internet, mas é porque eu estava tentando fazer a mesma coisa. Aí hoje eu não vou tentar não, já vou cortar logo no início, tá? Para que isso não se torne um problema para nós. Beleza. Ok. Agora parece que está tudo normalizado, tanto aí para vocês quanto aqui para mim. Então, contextualizando para vocês, hoje em dia o direito empresarial abrange toda uma atividade empresarial. E essa atividade, que a gente chama de empresa, ela é bem mais abrangente, ela passou a regular também as prestações de serviço, diversas prestações de serviço, excluindo apenas algumas. A atividade produtiva, que a gente chama de indústria, também passou a ser regulada pelo direito empresarial. E o que era antes, que é toda atividade comercial, que é a circulação de mercadorias. Então, não somente a circulação de mercadorias, que a gente chamava de comércio, mas
também a indústria, e a prestação de serviço passou a ser regulada pelo direito empresarial. Sigamos em frente, então, com esta imagem que está na tela aí. Ou seja, o direito comercial era mais restrito e hoje o direito empresarial se tornou mais amplo, tá? Então, o que significa que a abrangência do direito empresarial é maior. Tem autores que saudosamente, ou seja, por nostalgia, chamam ainda o direito empresarial de direito comercial. É errado? Não propriamente errado, tá ok? Eu não vou dizer que esta forma equivocada de chamar de um jeito antigo seja inteiramente errada, porque ela se faz entender. Entretanto, hoje em dia, a expressão direito empresarial é mais completa, tá? É igual quando a gente fala rótula, tá? Não é mais o nome que se chama essa bolinha do joelho da gente, agora é chamado de patela, ok? Então, antes chamava rótula, hoje não chama mais. Mesma coisa, trompa de falópio, hoje não usa mais essa expressão, hoje chama-se tuba uterina. Mas se alguém falar, ó, a trompa é a trompa de falópio, todo mundo vai entender que é a tuba uterina, tá? Tem gente até que nem atualizou seu vocabulário ainda. Isso significa que não quer dizer que falar direito comercial é errado, mas a palavra correta é direito empresarial hoje. E quem é o empresário? Lembram que na aula passada eu falei da evolução do direito empresarial e que eu falei que no direito comercial antigo, anterior a este evoluído direito empresarial que adotou a teoria da empresa, lá atrás o direito comercial adotava a teoria dos atos de comércio, que era uma teoria objetiva, não focava na pessoa, focava na atividade. Ele preocupava com o que o cara estava fazendo. Se o cara estivesse praticando ato de comércio, era regido pelo direito comercial. O que significava, naquela ocasião, ou seja, lá naquele momento anterior em que o direito comercial regia somente quem era comerciante, ou seja, quem praticava atos de comércio, hoje não é mais a nossa realidade, tá? Em 2002, no Brasil, e bem antes, no direito italiano, que foi onde surgiu essa nova teoria, foi implementada o que a gente chama de teoria da empresa e passou a ser regido pelo direito empresarial qualquer atividade econômica, ou seja, atividade que gere lucro, que seja praticada com o fim de produzir ou fazer circular mercadorias, ou seja, bens ou serviços, tá ok? Então, essa atividade econômica organizada para produzir ou colocar em circulação bens ou mercadorias e serviços passou a ser regida pelo direito empresarial. Então tá, o artigo 966 do Código Civil de 2002 considera o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. A partir da palavra atividade, nesse conceito, a gente está falando do conceito de empresa. Eu disse na semana passada que vocês teriam que memorizar um só, praticamente, conceito. Memorizar no sentido de decorar, ter na cabeça. O resto bastava estudar e deduzir. Mas o conceito de empresa tem que saber. Empresa não é um lugar, não é um prédio. Empresa é uma atividade. Ah, professor, então o que é o prédio? O prédio pode ser chamado de ponto empresarial, ok? E aquele complexo de bens que envolve o prédio, o caminhão, o estoque, etc. Isso pode ser chamado de estabelecimento comercial. Então vocês vão aprender provavelmente na aula de hoje, se não na próxima, que ponto e estabelecimento ainda são coisas diferentes, tá? Empresa, então, é o que, professor? Empresa é a atividade empresarial, certo?
ou seja, a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. E quem é o empresário? Quem exerce esta atividade como meio de ganhar a vida, ou seja, profissionalmente. Não é aquele que é funcionário público e é sócio de uma empresa da esposa. Eu não estou me referindo ao sócio, estou me referindo àquele que é empresário profissional, aquela pessoa que exerce atividade empresarial, certo? De forma profissional. Todo mundo está me ouvindo bem até então? Beleza, vamos destrinchar o conceito de empresário. Primeiro, profissionalmente, o que é isso? O que significa isso? Consiste em fazer do exercício da atividade empresarial, essa atividade econômica, sua profissão habitual. O fato de ser uma atividade econômica organizada, essa atividade econômica significa que a empresa é uma atividade que visa lucro. Não existe empresa sem fim lucrativo, ok? Coloca isso na sua cabeça. Ah, existe entidade sem fim lucrativo? Existe, mas não é uma empresa. Se não tem fim lucrativo, não é empresa, ok? Empresa tem, por definição, finalidade de lucro. Organização, eu falei que é uma atividade econômica organizada. Significa que na atividade empresarial você pega capital, você pega mão de obra, você pega meios de produção, organiza isso tudo para que isso tudo passe a produzir e gerar lucro, ok? Então perceba, produzir ou fazer circular ou prestar serviço, você organiza diversos insumos com finalidade de geração de lucro. Então é necessário que você entenda essas questões. Primeiro, uma atividade econômica, a empresa. Segundo, ela é uma atividade organizada, porque ela organiza aqueles meios de produção para gerar o lucro. Visa a produção, ou seja, indústria, a circulação, ou seja, comércio, de bens, que são as mercadorias, que você compra, vende na atividade comercial, ou produz na indústria, e serviços, ou seja, passou a abranger também a prestação de serviço, ou a maioria delas. Porque existem algumas prestações de serviço que, por força de lei, são excluídas do direito empresarial e inseridas no direito civil. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Mas a maioria das prestações de serviço, as atividades econômicas de comércio, tá? De comércio e a atividade industrial é regida pelo direito empresarial. Vamos seguir em frente. Bom, por mais abrangente que seja essa nova teoria, eu falei que eu ia falar de algumas exceções a ela, tá? O artigo 966, parágrafo único, e também os artigos 971, 982 e 984 do Código Civil estabelecem algumas exceções, ou seja, algumas atividades econômicas que não foram acolhidas pelo direito empresarial, continuaram regidas pelo direito civil. Significa muita coisa? Não, não significa tanta coisa assim. Basta saber que para elas serão aplicadas normas de direito civil em vez de normas de direito empresarial. Quais são elas? Primeiro, prestação de serviços de forma direta. Aí está escrito direita, mas foi um erro, tá? E profissionais intelectuais. Advogados, médicos, professores e outros profissionais liberais. Enquanto o exercício da profissão não constitui um elemento de outra empresa. Ora, significa o quê? Que existe uma prestação de serviço de um advogado dentro de uma empresa? Sim, então isso faz parte daquela atividade, tá? E aí ele não é uma empresa, porém ele faz parte de uma empresa. Agora, aquele cara que tem o seu escritório de advocacia,
mesmo que esse escritório de advocacia seja uma pessoa jurídica, não será considerado uma empresa, será considerado uma sociedade de advogados, que não é uma sociedade empresarial, é uma sociedade civil. Tudo bem? Só para saber, tá? Uma sociedade de médicos que monta uma clínica também, ok? Agora, se um médico é contratado como chefe do ambulatório de uma empresa para prestar serviços médicos dentro da empresa, tá de boa? Ele é empresário? Não, ele é empregado daquela empresa. Porém, ele exerce atividade empresarial? Não, quem exerce é a sociedade empresária, tá? Ou o empresário individual. Ele é o que ali? Ele é um empregado. Ele faz parte de uma atividade empresarial como mão de obra, ok? Exercentes da atividade rural, quando não registrados na junta comercial, por desenvolverem uma atividade de natureza familiar. O que eu quero dizer aqui é que aquele agricultor que não foi registrado na junta comercial e que pratica agricultura familiar para a sua subsistência e a subsistência da sua família, que não tem empregados, tá? Que exerce lá no cabo da enxada o sustento da sua família, vendendo na feira pouquíssima quantidade de verdura e de produtos, tá? E ganhando dinheirinho suficiente para sobreviver, esse cara não é empresário. Significa que esta atividade não é uma empresa. Belezinha? Terceiro, cooperativas. O que são cooperativas? São entidades que reúnem diversos cooperados. O que são esses cooperados? São pessoas que são pequenos produtores rurais ou de outro ramo de atividade que desejam se unir a outros para entrar com mais força no mercado. Tá? Um exemplo claro de cooperativa. Alguém aqui já teve algum contato com alguma atividade rural? Se alguém pudesse manifestar, falar, já participei, já morei, já pratiquei junto com meu pai ou com alguém da família, eu faço ainda hoje alguma produção rural. Alguém já praticou? Acho que não, né? Ninguém? Quem? Professor, pode falar. Professor, Rural, alguma coisa no campo. Plantar, pecuária, agricultura, pecuária, etc. Tá, nesse caso é uma prestação de serviços em área rural, né? Mas vamos... Não se preocupem se ninguém praticou. Eu quero saber o seguinte. Imaginem um cara que tem uma pequena fazendinha, minúscula, e que ele tem algumas vaquinhas. Beleza, olha, ótimo exemplo, Isabel. Esse exemplo que eu queria. Imaginem vocês que vários produtores de leite não tenham condição de comprar um tanque de resfriamento do leite, porque o leite tem que ser mantido refrigerado para não estragar, para não azedar. E esse tanque de resfriamento, que deve ter um tonel enorme, e esse tonel mantém o leite resfriado, ele é caro, muito caro. E aí, o que acontece? Para cada produtor de leite pequenininho, que tem 5, 6 vaquinhas, ter um tanque desse ficaria inviável. O que eles montam? Eles montam uma cooperativa e se tornam cooperados. E cada um produz o leite na sua fazendinha, na sua pequena propriedade rural. E levam o leite até o tanque de resfriamento. É contabilizado quantos litros ele forneceu, e aí ele vai ter o seu lucro baseado nesse número de litros. E a cooperativa trabalha para vender esse leite, agindo em nome dos seus cooperados, certo? É mais ou menos isso que é a função da cooperativa. Estou gravando a aula, tá? Quem está perguntando? Não. Você está vendo dois tracinhos verdes piscando no cantinho da tela? Do slide?
tá? Porque pode ser que você tá com tela cheia e não tá aparecendo. O que acontece? Eu estou gravando, eu gravo no software que tem no meu computador. Por que eu gravo nesse software que tem no meu computador? Porque aí minha voz não fica travando. Se der uma pane na internet aqui, tudo que eu falar durante aquela pane pode se perder se eu gravar pelo sistema do Google Meet. Então eu prefiro gravar pelo meu software, renderizar o vídeo depois e subir para o YouTube. Aí quando vocês vão assistir o vídeo, tá limpíssimo, não tem nenhum travamento na minha voz. Beleza? Bom, então, o que eu quero dizer? As cooperativas, por opção do legislador, tá? Não é porque eu acho ou algum autor acha que deve ou que não deve ser, não. A lei, o próprio legislador disse que a cooperativa não é uma atividade empresarial. Tá certo? Vou falar um pouco de sujeitos de direito. Quem estudou comigo ou com quem deu instituições do direito para vocês tinham me falado, eu esqueci. Foi a Flávia Lanossi, não é? Lá atrás, com a Flávia Lanossi, vocês aprenderam sujeitos de direito. Vocês aprenderam o conceito de pessoa natural, pessoa física ou pessoa individual, que é aquela pessoa que é o ser humano, nascido com vida e que no momento que ele nasce, ele adquire um atributo que se chama personalidade. Ele se torna uma pessoa, tá? Ah, professor, significa que todo ser humano é uma pessoa? Não. Não. O ser humano, ele continua sendo ser humano quando ele está na barriga da mãe. O ser humano continua sendo ser humano quando ele morreu. Ele não está mais vivo, mas ele não deixou de ser humano. Ok? Ele ainda é um humano. Morto, mas é humano. Para ser pessoa, ele precisa estar vivo. Ele precisa ter nascido e ainda não ter morrido. Ok? Então, pessoa é aquele ser, pessoa natural, perdão, é aquele ser humano que nasceu com vida e ainda está vivo, não morreu ainda. Significa que a personalidade se adquire com o nascimento e se encerra com a morte. Tá certo? Leiam depois dos artigos 2 a 6 do Código Civil. Anota aí. Artigos 2 a 6 do Código Civil. Ok? Essas pessoas podem ser relativamente incapazes, que estão relacionadas no artigo 4º do Código Civil, tá? Que são aquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos, as pessoas que não podem por qualquer motivo exprimir sua vontade, aquelas pessoas que são viciadas em tóxicos, em algum tipo de bebida e que não têm condição por causa disso de praticar os atos da vida civil, e também os pródigos, aquelas pessoas que gastam de forma desmedida e que por causa disso, para não caírem em ruína, precisam de uma intervenção de um representante, tá? Esses são os relativamente incapazes. No artigo 3º, deixa eu só mutar o WhatsApp aqui que está apitando na minha cabeça. O artigo 3º fala dos absolutamente incapazes, que na legislação atual, que é a legislação que está vigente após 2015, porque a lei 13.146, salvo engano, se eu não tiver errado esse número, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela excluiu a deficiência como absolutamente incapacitante. Ou seja, as pessoas com deficiência, se não puderem exprimir, serão consideradas relativamente incapazes e não mais absolutamente incapazes. Significa que hoje em dia, absolutamente incapaz é só o menor de 16 anos. Mais ninguém, tá? As pessoas que por motivo de deficiência não puderem exprimir sua vontade serão consideradas relativamente incapazes. Isso é por questão de humanidade e por questão de ser politicamente correto com essas pessoas, ok? Agora, professor, eu aprendi lá com a Flávia Lanossi que os absolutamente incapazes são representados pelos pais ou seus representantes, e os relativamente incapazes
são assistidos pelos pais e seus representantes. Vocês devem lembrar disso. E mais, professor, eu aprendi que representação significa que o representante vai assinar no lugar dele, que ele não vai nem participar do ato. E que a assistência, o pai ou o representante vai assinar junto com ele participa junto com o pai do ato. Tudo isso está certo. Ocorre que, em relação às pessoas com deficiência que foram, por questão política, colocados como relativamente e nunca absolutamente incapazes, em alguns casos, se eles não tiverem condição nenhuma de participar do ato em razão da sua deficiência, que faz com que eles não sejam capazes de exprimir sua vontade e sequer de entender e participar do ato, eles participarão do ato apenas, por exemplo, tomando-se uma digital e vai assinar o ato o seu assistente. Essa participação ela vai acabar sendo inconsciente ou não considerada uma participação efetiva daquela pessoa. Ele não está entendendo o ato. Porém, de alguma forma, ele participa. Ok? Ainda que seja só com a digital. Certo? Então, ainda assim será assistência, porque vai participar do ato, porém, a participação dele será conforme o grau da deficiência dele. Ok? E vamos falar um pouquinho da pessoa jurídica, que também é chamada por alguns autores mais poéticos de pessoa moral ou de pessoa coletiva. Nome esse, pessoa coletiva, que é inadequado. Porque pode existir pessoa jurídica de apenas um membro. Isso a gente já sabe e provavelmente vocês, inclusive, já ouviram falar. Se não ouviram, vão ouvir falar nessa disciplina. Ok? A pessoa jurídica é uma entidade constituída de homens ou de bens. E quando eu digo constituída de homens, eu digo que, inclusive, podem ser membros dessa entidade outras pessoas jurídicas que elas sim seriam constituídas de homem. Ou, nos grandes conglomerados, se você pensar, esses conglomerados, acho que é isso mesmo, esses grandes grupos econômicos, você vai ter uma pessoa jurídica composta por outras pessoas jurídicas que são compostas por outras pessoas jurídicas, aí você vai custar para achar pessoas naturais na composição. Mas no fim das contas você vai ter os homens lá, os acionistas que a gente chama. Tá certo? Então, pessoa jurídica é composta de bens ou homens. Vou diferenciar daqui a pouco uma da outra. Tá? E a existência da pessoa jurídica, os seus direitos. Tem alguém com o áudio ligado? Quem é? Por favor, deixa desligado aí, porque eu estou escutando o seu assovio. Brigadinho. Tá bom? A pessoa jurídica, então, ela tem... Gente, quando eu peço para desligar o áudio, não quer dizer que vocês não possam ligar, não. Toda vez que quiser falar comigo, liga, tá? Se quiser aparecer no vídeo, fazendo a sua perguntinha, liga a câmera, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. É a opção de vocês. Se quiser usar o chat, também pode, sem problema. Ok? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. A última mensagem foi da Isabel mesmo. Vamos lá. Então, a pessoa jurídica, ela é composta de pessoas ou bens, e ela tem a existência, tem direitos, tem obrigações e tem patrimônio próprios, diferentes. A existência, os direitos, as obrigações e o patrimônio dela são diferentes da existência dos seus sócios ou dos seus componentes, dos direitos dos seus componentes, das obrigações dos seus componentes e do patrimônio dos seus componentes. Vou dizer em que se resume isso. Professor, como assim existência? Eu quero dizer que se todos os sócios de uma empresa, de uma pessoa jurídica, perdão, eu acabei de dizer que empresa é uma atividade, não é a pessoa, então apaga essa palavra empresa. Se todos os sócios de uma pessoa jurídica ou uma sociedade empresária, que é a pessoa jurídica que exerce atividade empresária, morrerem em uma explosão. Vamos pensar, tinha 3 sócios, Tício, Mévio e Caio. O Tício, o Mévio e o Caio eram os 3 sócios de uma sociedade limitada, tá? Os 3 morreram numa explosão.
estavam indo juntos para a empresa, tentando economizar gasolina para o planeta, né? Um pegava o outro, fazia um rodízio de carro, e aí esse carro bateu e explodiu. Beleza, morreu os 3. A empresa deixou de existir porque os 3 deixaram de existir? Não. A empresa continuou existindo. Quem passaram a ser os componentes dessa empresa? Os herdeiros dos 3. Então, aqueles que herdaram as cotas de participação dos 3 antigos sócios passaram a ser os herdeiros da aludida empresa. Então, a existência de uma empresa não depende de uma empresa. A existência de uma pessoa jurídica não depende da existência dos seus componentes. Pode morrer todos os sócios e a empresa continuar. Perdão, a sociedade continuar. Tá? Eu estou falando empresa porque é o senso comum, tá, gente? É o hábito de falar, aquela empresa está ali. Não, não está ali. A empresa é atividade. Não tem como você ver a empresa ali. Toda a atividade empresarial que é chamada de empresa. O que está ali é o prédio. Você entende? E quando eu digo aquela pessoa jurídica, a sociedade empresária está exercendo a atividade empresarial, ou a pessoa física empresária está exercendo a atividade empresarial, esta atividade empresarial é que é chamada de empresa, tá? Eu peço desculpa pelos pequenos equívocos que vocês não podem cometer na hora da prova, tá? Eu tenho desculpa porque eu estou velho, tá? Pessoas velhas ficam meio lesados, tá? Estou não tão velho de idade, mas muito velho de cabeça. Acontece. Vamos lá. E os direitos da pessoa jurídica são diferentes dos direitos do seu sócio? Sim, sim. Por exemplo, João deve 100 mil reais para a empresa, sei lá. A Mara costuma falar de uma empresa, qual que é? Mara Orange Juice, negócio assim, suco de laranja. Como é que é o nome? Sim. Com esse exemplo? Qual que é o exemplo da Mara? O Orange Juice? É o suco de laranja da Mara, né? Então vamos colocar aqui Maras Orange Juice LTDA, o nome da empresa da Mara, tá? Olha lá, o professor, olha lá que ela vai te processar. Vai não, irmão, aqui tá tudo em família. Você acredita que a primeira vez que eu dei o exemplo de uma empresa de suco de laranja, e por isso que eu sei que ela usa esse exemplo, eu dei esse exemplo da empresa de suco de laranja, aí os meninos falaram, você tá copiando o exemplo da Mara? Eu falei, não sabia que a Mara dava esse exemplo, não. Eu falei, nossa, até início vocês são parentes, porque estão dando o mesmo exemplo. Aí eu fui falar com ela, ela falou, não, Léo, eu uso esse exemplo há anos. Eu falei, então é seu e eu pego emprestado, porque eu usei sem saber que você usava. Ou seja, transmimento de pensação, ok? Vamos lá, continuando aqui. Se a Maras Orange Juice, ok, tem um crédito de 100 mil reais comigo, porque me vendeu, sei lá, 50 mil garrafinhas de suco de laranja para eu vender na minha rede de supermercado, cada uma por R$2, ok? A Maras Orange Juice forneceu suco de laranja, dá com um pau para mim, e eu comprei e estou devendo 100 mil reais para ela. Esse crédito é da Mara, pessoa física, que é uma das donas da Maras Orange Juice? Não! A Mara não tem nem o direito de entrar na justiça em nome próprio para me cobrar. O dinheiro é da empresa. O dinheiro é da pessoa jurídica. O crédito é da pessoa jurídica. Isso significa que eu não devo nada para a Mara, pessoa física. Eu devo sim para a sociedade Maras Orange Juice. Ok? As obrigações da empresa também são diferentes das obrigações do sócio. E isso é importante demais para vocês, administradores, para vocês, contadores. Eu falo administradores porque eu também dou essa aula para o curso de administração, tá? Mas vocês, contadores, entenderem. Por quê? Porque a empresa, a sociedade empresária, pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, ou seja, a pessoa jurídica que exerce a empresa, ela não deve nada, ela deve. O empresário ou a pessoa física não é o devedor. Mas em alguns casos,
apesar da obrigação da empresa ser da empresa e a obrigação do membro da empresa ser do membro, em alguns casos, um acaba sendo responsabilizado pela dívida do outro. Em outros casos, dependendo do tipo empresarial que a gente vai estudar também, essa responsabilidade é limitada. Ou seja, você não mistura a dívida da empresa com a dívida do empresário. Na verdade, com dívida não mistura. O que mistura é responsabilidade pelas dívidas. Às vezes, o empresário é chamado para pagar a dívida da sociedade empresária, da pessoa jurídica. Às vezes, a própria pessoa jurídica é chamada para pagar as dívidas pessoais do empresário. Isso acontece nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, que eu vou explicar depois. Ok? Às vezes, o empresário já é responsável pelas dívidas da empresa. As dívidas continuam sendo da empresa, porém ele empresário, ele sabe que se a empresa não tiver dinheiro, ele vai ser responsabilizado, mesmo se aquela responsabilidade jurídica não precisar ser desconsiderada. Existem tipos empresariais, tipos de sociedade, cuja responsabilidade dos sócios é ilimitada. Ou seja, os sócios respondem pelas dívidas da empresa. Não quer dizer que os sócios tenham suas próprias dívidas e que a empresa tenha suas próprias dívidas. O que mistura não é a dívida, o que mistura é a responsabilidade de pagar a dívida. Ok? Vamos falar disso depois, mas vamos falar, tá? E o patrimônio, obviamente, cada um tem o seu. Tem bem que é bem da empresa, tem bem que é bem do cara. Beleza? O Código Civil enumera os tipos de pessoa jurídica e regulamenta aquelas que são afetas ao diploma civil nos artigos 40 a 69. Se quiserem ler, leiam com calma depois. Tá vendo esse sinal de diferente verde aí na tela? Significa que eu vou, nesse slide, estabelecer então a diferença entre empresa, entre empresário, entre estabelecimento empresarial, entre sociedade empresarial e também entre ponto empresarial. Tá? Que eu esqueci de escrever aqui no título, mas eu vou falar. Primeiro, a empresa a gente falou o que é. O que é a empresa? É a atividade empresarial. Ou seja, empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens e serviços. Então, empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Ok? Empresa é uma atividade econômica que gera lucro, organizada porque pega os meios de produção e organiza para gerarem lucro para a produção, indústria, circulação, comércio de bens ou mercadorias e serviços, prestação de serviços. Isso é empresa. Tá? Repito, porque tem que entrar e ficar. Empresário é a pessoa física que exerce profissionalmente atividade empresarial. Ponto. Tá? Pessoa física que pratica atividade chamada empresa. O que é sociedade empresarial? Sociedade empresarial é a pessoa jurídica que pratica atividade empresarial. Ou seja, pessoa jurídica que pratica o que a gente chama de empresa. Então, empresário é a pessoa física que pratica empresa, sociedade empresarial ou sociedade empresária, a pessoa jurídica que pratica empresa, e empresa é atividade. Tá certo? E estabelecimento comercial? O que é estabelecimento e qual a diferença de estabelecimento para ponto comercial ou ponto empresarial, tá? Quando eu digo estabelecimento comercial, eu estou saudosista igual os autores que falavam de direito comercial, mas pode se chamar modernamente de estabelecimento empresarial e ponto empresarial, tá ok? Mas é porque normalmente a gente conhece como estabelecimento comercial, só para vocês lembrarem aí do nome que pelo senso comum vocês utilizam. Fala. Professor,
estabelecimento comercial só para relembrar. Eu vou falar agora, eu ainda não falei não. Quer dizer, eu mencionei no slide anterior, mas eu vou falar agora. Estabelecimento empresarial ou comercial é o complexo de bens e direitos postos a serviço da atividade empresa. Então, complexo de bens, o que entra nisso? Corpóreos e incorpóreos, tá? Bens corpóreos, bens incorpóreos. Vamos lá, porque a gente chama de bens incorpóreos. O que é bens incorpóreos? Os direitos. Vamos pensar. O que entra então no estabelecimento? O caminhão, o carro, o prédio, as mesas, as cadeiras, o ar-condicionado, né? As plantas que tiver lá para enfeitar. Tudo. Tá? Vamos pensar em direitos, que também entra no estabelecimento comercial. A marca... O que é a marca? Coca-Cola Company, né? Não, isso é o nome. Coca-Cola. A logomarca, que é a Coca-Cola vermelho e branco, com aquela letra cursiva, que a gente sabe que é a fonte da Coca-Cola. A logomarca. As cores, tá? São a combinação de cores características daquela empresa. Não que essas cores não possam ser utilizadas por outra, mas a combinação de cores que caracterizam a empresa, ela pode ser componente do seu estabelecimento empresarial, inclusive pode ser patenteada, registrada. Os segredos industriais e as fórmulas, tudo isso é direito. Os créditos, eu estou com 100 mil reais em caixa, mas eu tenho mais 100 mil para entrar em dinheiro. Ou seja, tanto os 100 mil que estão lá, quanto os 100 mil que está para entrar, fazem parte do estabelecimento. O estoque faz parte do estabelecimento. As gôndolas que eu exponho meus produtos faz parte do estabelecimento. Tá? Todos os bens corpóreos e incorpóreos, ou seja, bens e direitos, que são organizados para o desenvolvimento, reunidos pelo empresário para o desenvolvimento e para o exercício da atividade empresarial. Isso é estabelecimento empresarial. Então esquece a ideia de que estabelecimento é o local. Estabelecimento não é o local. Estabelecimento é o complexo de bens reunidos pelo empresário para exercer a atividade empresarial. E ponto empresarial. Ponto empresarial é o local onde o empresário exerce a atividade empresarial. Significa que uma sociedade empresarial ou um empresário pode ter vários pontos? Pode. Cada local é considerado um ponto. Tá? Ele pode ter vários estabelecimentos. Olha só, estabelecimento não é a reunião de todos os bens? Cada ponto não é um bem? Então, estabelecimento é a reunião de todos os pontos, de reunião de todos os bens. Ok? Tudo que é colocado pelo empresário para o exercício da atividade empresarial é considerado por ele como estabelecimento. Por ele não, pelo direito. E cada local é considerado ponto. Tá. Professor, eu tenho 4 lojas. Eu quero vender somente uma. Tá? O que eu estou vendendo? Você está vendendo um ponto. Tá? Isso é sem dúvida. Um ponto está sendo vendido. E parte do seu estabelecimento. Tá? Ou seja, outros bens. Você está vendendo o estoque que estava neste ponto, os carros que estavam sendo utilizados nesse ponto, sei lá, as gôndolas que estavam dentro daquele ponto, etc. Ou seja, você não vendeu todo o estabelecimento, porque parte do seu estabelecimento não estava dentro daquele ponto, então não incluiu no negócio. Então você está passando, tá, o ponto comercial, vendendo o ponto comercial ou ponto empresarial
em parte do seu estabelecimento. Concorda comigo? Exercício da empresa. Como eu disse, o empresário pode exercer como pessoa física. Tá? Então, quando vocês chamam lá de o MEI, quem que é o MEI? É o microempreendedor individual. O nome microempreendedor significa que ele constitui uma microempresa, tá? Tá? Ou seja, o tamanho da empresa dele é micro. Agora, ele é um empresário individual. Então, quando a gente chama de microempresa, a gente está se referindo ao tamanho da atividade. Quando a gente chama de empresário individual, a gente está se referindo ao tipo de exercício da empresa, ou seja, o tipo societário, que nesse caso ele está exercendo ou como uma pessoa jurídica individual, com responsabilidade ilimitada, ou como pessoa física. Ele pode exercer a empresa também como pessoa física, com seu CPF. Não é proibido a ele. Tá ok? Mas a empresa também pode ser exercida pela sociedade empresária. Tá? A sociedade empresária, ela pode ser multipessoal, ter mais de um membro, ou pode ser, e isso é um conceito mais moderno, que existe após 2011 com a EIRELI e 2019 com a nova Lei de Liberdade Econômica, que alterou o artigo 1052 do Código Civil, que criou a possibilidade da sociedade limitada unipessoal. Ok? Empresário individual é a pessoa física que exerce a empresa. Tá certo? Ele pode exercer a empresa em seu nome próprio e também pode criar um tipo de sociedade empresária individual, tá? Chamado com CNPJ, tá? E aí ele vai, quando eles falam que ele vai criar um MEI, na verdade esse M do MEI é o tamanho, tá? O EI é que é empreendedor individual, ele vai adquirir um CNPJ para exercer individualmente a atividade. Poxa, professor, mas eu sempre achei que o MEI era uma sociedade. A grosso modo, até é uma sociedade, só que ela só tem um membro, tá? E a responsabilidade desse membro é ilimitada. Ele responde por todas as dívidas da sociedade. Ok? Fala. Professor, então quer dizer que empresário individual Não. é a mesma coisa Empresário individual é pessoa física. MEI é o nome dado à pessoa jurídica quando esse empresário adquire um CNPJ para si. Ele vai continuar sendo empresário individual, mas ele pode constituir uma pessoa jurídica que no direito brasileiro ou no mercado brasileiro é chamado de MEI. O que é o MEI? Uma pessoa jurídica chamada microempreendedor individual, tá? Caracterizada como microempreendedor individual, tá? Mas o micro aí é o tamanho dele, que tem que ser uma microempresa, tá? Empreendedor porque é um nome bonitinho que deram para o empresário, para diferenciar do empresário pessoa física, ok? Individual porque só tem um membro. Professor, e ele pode ser um empresário individual Pode. sem ser um MEI? São Porque coisas ele pode distintas? exercer a empresa como pessoa física, com seu CPF, tá? Vai ter disciplina jurídica diferente, vai ter tributação diferente, talvez ele não possa optar por alguma espécie de tributação, por exemplo, simples. Eu não sei se precisa ser MEI para entrar no simples, aí eu tenho que ir lá estudar o direito tributário de novo. Ele deve ser aquela
escala não relevante, é isso, mais ou menos? Não sei, porque aí já foge do conhecimento do direito empresarial e entra no direito tributário e nos conhecimentos de contabilidade de vocês, tá? Aí você me pegou de calça curta aqui, não sei esse conceito não. Tá bom? Leonardo, o empresário individual, ele seria um profissional... É o cara que exerce a atividade empresarial como forma de ganhar vida, como pessoa física. Tá? Enquanto o MEI é esse mesmo cara que criou. O MEI é o nome da pessoa jurídica que você dá para ele exercer essa mesma atividade como uma pessoa jurídica, com CNPJ. Tá bom? Agora, quando a gente fala de sociedade empresária, a gente está falando de um conceito muito amplo. As sociedades empresárias têm vários tipos diferentes. Cada um desses tipos tem uma característica diferente que pode interessar mais a este ou aquele empresário. Ou este ou aquele sócio. E nós vamos aprender cada tipo desses, ok? Cada tipo diferente, e vamos entender quando cada tipo é útil. E vocês, como contadores, vão saber sugerir para seus clientes que tipo societário ele deve constituir. Por exemplo, antigamente, quando a sociedade limitada precisava de no mínimo 2 sócios, os contadores costumavam colocar a mãe do cara com 1% das cotas e ele com 99%. Tá? Aí até falava para ele, isso aqui é porque se sua mãe quiser fazer alguma gracinha com você, ela só tem 1%, ela não pode vender metade da empresa, ela só consegue vender 1% da empresa, e aí fica fácil para você comprar a parte dela, se ela quiser. Porém, a mãe entrava achando, não, tudo bem, se ele dever 100 mil reais, eu tenho que pagar só 1.000. Não, tá, não. Porque o fato dela ter só 1% de propriedade da empresa não quer dizer que ela seria responsável se os sócios acabassem sendo responsabilizados por pagar a dívida só por 1%. Depois a gente fala disso, tá? Quando a gente vai falando de desconsideração da personalidade jurídica. Porém, era comum colocar essa sociedade 99 e 1, né? Hoje nem precisa disso mais. Você pode fazer uma limitada com 100% das cotas para um único sócio, porque o artigo 1052 do Código Civil foi modificado ano passado. Tá certo? A gente vai falar disso ainda neste curso, nesse semestre, tá bom? Vamos lá. Então, o que eu quis dizer nesse slide é somente que o empresário pode exercer sozinho, em seu nome próprio, ou pode exercer através de uma pessoa jurídica que é chamada de sociedade empresarial. Quem pode exercer atividade empresarial? Primeiro, o empresário pessoa física, né? Em regra, pode exercer atividade empresarial assim que ele adquire a capacidade plena, que é com 18 anos. A gente já falou disso, inclusive, hoje. Tá? A menos que ainda exista algum motivo legal para considerá-lo relativamente incapaz. Mas se não existir nenhum motivo incapacitante, ele vai manter a sua capacidade plena a partir dos 18 anos. O menor de 16 anos precisa ser representado. Aquele que está entre 16 e 18 precisa ser assistido. E aquele que manteve a incapacidade depois dos 18 por razão de alguma deficiência, alguma doença, alguma limitação, este vai ser assistido também. Ele não pode exercer sozinho, tá? Entretanto, a pessoa que tenha 16 anos completos, ele pode ser emancipado. Vocês já estudaram a emancipação com a Flávia Lanossi? O que é emancipação? Então eu vou ensinar rapidinho. Beleza. A emancipação está lá no artigo 6 do Código Civil. E ela é o quê? Significa o quê? É você antecipar a capacidade plena para os menores de 18 anos. O artigo está escrito assim: cessa para os menores a incapacidade. São 5 motivos
para cessar a incapacidade antes dos 18, ou seja, para o cara ser considerado plenamente capaz para exercer sozinho qualquer ato da vida civil, inclusive atividade empresarial. Vamos falar as 5 formas, tá? Primeira forma é chamada de emancipação voluntária, é por concessão dos pais. Os pais pegam na mão do menino, levam ele no cartório e falam, ó, nós viemos emancipar esse carinha aqui, ele já tem 16 anos, a gente quer emancipá-lo. Tá valendo? Vai ser feita uma escritura pública de emancipação e a partir do dia seguinte, que esse cara estiver emancipado, ele pode contratar sozinho, ele pode exercer atividade empresarial sozinho, ele pode fazer o que ele quiser sozinho. Não precisa mais do aval do seu pai. Beleza. Segunda forma. Casamento. Casou, emancipou. Quando é que pode casar? Desde o ano passado, do ano de 2019, o Bolsonaro alterou a lei. Antes era depois dos 16, mas existia algumas exceções que permitia ser antes dos 16, que é no caso de gravidez ou no caso de violência sexual lá, que presumia, né, que o juiz falava, já está fazendo mesmo, quer casar, é melhor casar. Hoje não existe isso mais, graças a Deus. É só a partir dos 16 e ponto, tá? Então antes dos 16 não existe casamento. Depois dos 16 casou, está emancipado. Ah tá, professor, mas se eu casei com 16 anos e 1 dia e divorciei com 16 anos e 10 dias, eu volto a ser menor? Não. Quer dizer, menor você ainda é, você não volta a ser incapaz, você continua emancipado, tá? Uma vez emancipado, está emancipado para sempre. Pode falar. E no caso desse, igual você disse, deu o exemplo do casamento menor de 18 anos, ainda precisa da autorização dos pais? Precisa, tá? Precisa. Você só não vai precisar de autorização dos pais se você já for emancipado voluntariamente antes, tá? Mas se não for emancipado ainda, vai precisar de autorização dos pais, tá bom? Para casar. A partir dos 16 e antes dos 18. Dos 18 não precisa pedir para ninguém, pode casar até escondido. Ok? Beleza. Terceira forma, colação de grau em curso superior. Ah, professor, ninguém cola grau antes dos 18, não. Ah, se o cara é superdotado e pulou as etapas, fez aquelas provas que ele entra para faculdade com 14, com 17 ele já está formando e vai emancipar. Se você já tem uma profissão, você já colou grau, por que a lei vai te considerar incapaz? Pelo contrário, você é mais capaz do que a maioria das pessoas. Exercício efetivo de cargo público. Aí já é mais difícil ser antes dos 18, porque a maioria dos concursos públicos exige que o cara seja maior de 18. Mas existe na doutrina algumas pessoas que consideram que não precisa ser exercício efetivo, pode ser exercício como contratado, aquela contratação que o município faz sem concurso, normalmente é o município que faz, né? Ele entende o seguinte, precisa ser maior de 16 para ser contratado. Se o município entendeu que esse cara tem capacidade para atuar como secretário de alguma coisa ou como algum membro do serviço público, é porque entende que ele tem capacidade de cuidar de si mesmo. A gente sabe que isso não é bem verdade, porém alguma parte da doutrina entende que esse cara pode ser considerado emancipado, mas o grosso da doutrina entende que não, tem que ser exercício efetivo. Aí torna-se praticamente em desuso essa norma, porque se a maioria dos concursos públicos você precisa ser maior de 18 anos para se inscrever, não vai ter jeito de você ser efetivado antes dos 18, né? E o último caso, o quinto caso, é o exercício de profissão ou atividade empresarial que faça você se tornar independente dos seus pais, ou seja, ter economia própria. Professor, quem é que antes dos 18 fica independente do pai? Muita gente, tá? Pensa aí na Maísa, que trabalha no SBT desde pequenininha. Com 16 essa menina já era rica, tá certo? O Neymar, o Messi, tá? Eles ficaram ricos muito cedo. Eles ficaram independentes dos pais dele muito cedo. Então é possível que eles sejam emancipados. Tudo bem? Tá, isso é quem pode exercer atividade empresarial, tá? Como pessoa física. E quem não pode? Vamos falar. Falidos não reabilitados. Vamos lá. Quando ocorre o processo de falência, não necessariamente o empresário consegue pagar todas as suas dívidas.
certo? Então, o empresário que exercia atividade empresarial como pessoa física e faliu, se ele não pagou todas as dívidas, ele não é considerado reabilitado, ok? Mas, professor, a pessoa que consegue pagar todas as dívidas não fale. Claro que fale. Claro. Vamos supor que tudo que sua empresa tem de valor, direitos, créditos, bens, carros, motos, etc., totaliza 100 mil reais. E suas dívidas totalizem 101 mil reais. Você faliu. Você não tem dinheiro para pagar todas as dívidas. Ok? O que você fez? Vendeu a empresa toda. Valia 100 mil, mas você só conseguiu apurar com a venda 80 mil. Você é um cara honesto pra caramba. Antes de criar essa empresa, você já tinha um carro que você usa para transportar, para usar no seu dia. Eu vou vender esse carro, vou andar de ônibus, vou vender esse carro por 21 mil reais e vou pagar os 21 mil que faltam. Você pagou os 80 com o dinheiro que apurou na falência, na venda da empresa, vendeu seu carro pessoal e inteirou. E pagou todas as dívidas. Você está reabilitado. Faliu? Faliu. Mas já está liberado para exercer atividade empresarial de novo. Significa que se você faliu ou não reabilitou, você não vai poder ser sócio de outra empresa? Não, não falei nada disso. Eu falei que se você, empresário, exerce atividade empresarial em seu nome e faliu, para você exercer você em seu nome de novo, você precisa reabilitar, pagar tudo, ok? Mas eu sou sócio de uma empresa, a empresa faliu, não pagou todas as dívidas, eu também não fui responsabilizado, porque a responsabilidade minha era limitada. Beleza, eu posso ser sócio de outra empresa? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? Leiloeiros e corretores. Por quê? Conflito de interesse. Tá? O leiloeiro é o cara que vai trabalhar na venda da empresa. Se ele tem interesse comercial ali envolvido, ele pode trabalhar para prejudicar ou para beneficiar uma empresa. E ele tem que ser imparcial. No processo de falência, o leiloeiro trabalha na venda da empresa. Ok? Corretor é aquele cara que trabalha com compra e venda de ações, com compra e venda de debêntures, com compra e venda de moeda estrangeira, dependendo da situação. Ou seja, o corretor, ele tem interesse comercial diverso, ele tem um conflito de interesse com o cara que é dono de empresa, porque ele vai estar atuando no mercado de ações, no mercado financeiro, de alguma forma. Ok? Então esses interesses em conflitos não permitem que sejam empresários. Mas eles podem ser sócios de empresa? Podem. Podem ser sócios. Porque a limitação é de ser empresário, não é de ser sócio. Ok? Porque na sociedade com mais de um membro, em que os sócios são vários membros, quem exerce atividade é a sociedade e não o cara. Aqui a gente está falando da limitação legal de ser empresário, de atuar em nome próprio. Ou seja, de atuar com seu CPF. Servidor público no exercício da atividade pública. Por quê? Conflito de interesse. Em alguns casos, sempre, o poder público contrata empresas. Contrata sociedades empresárias, contrata empresários para prestar serviços para essas entidades públicas. Se você admitir que o servidor público seja empresário, ele poderia influenciar na contratação de algumas sociedades ou da empresa dele, da atividade dele, para exercer a prestação de serviço para a atividade pública. Então ele é proibido de ser. Tá? Ele pode ser sócio de outra empresa? Pode. Pode ser sócio. Porque a proibição legal não alcança a sociedade de empresas. Só que ele não pode ser sócio administrador nem sócio controlador da empresa. Ok? Então, ó, a limitação não alcança a possibilidade dele ser sócio minoritário, mas ele não pode ser sócio majoritário nem controlador. Tá?
Estrangeiros e sociedades sem sede no Brasil para algumas atividades como empresa jornalística e de radiodifusão. Isso é por interesse da lei de informação, né? E também da liberdade de imprensa. Tá? Então, para exercer empresa jornalística e radiodifusão, tem que ter sede no Brasil. Então, a sociedade estrangeira ou o cara estrangeiro ele tem que morar no Brasil ou a sociedade tem que ter sede no Brasil. Tudo bem? Quem está devendo INSS? Vocês sabem que o empresário, tá? O empregador tem que pagar parte do INSS. Aliás, eles pagam um valor de INSS e o seu empregado paga outro valor. Se ele se torna devedor do INSS e não paga a sua parte, ele não pode ser empresário novamente. E aí, eu diria que vocês devem ter aprendido com a outra professora Flávia, que eu não lembro o sobrenome dela, em Direito do Trabalho e Previdenciário. Talvez vocês tenham aprendido, talvez ela tenha dado material esta classe para vocês lerem, não sei se todo mundo leu. Porque, às vezes, quando eu estou dando direito de trabalho numa turma de 40 horas, também não dá para entrar a fundo no direito previdenciário, não. Tem que dar material esta classe para os alunos lerem. O empregador tem que pagar 20% do salário dos seus empregados, mais um acréscimo de 1, 2 ou 3%, dependendo da atividade ser de insalubre, tá? Então, dependendo do grau de insalubridade, pode chegar a mais ou menos 23%, 24% do valor do INSS de cada empregado, tá? O empregador doméstico paga 12% e a parte do empregado doméstico é 8%. A parte do empregado urbano, ela vai ser de 8%, 9% ou 11%, dependendo da faixa salarial que ele tiver. Todo ano tem uma tabela nova atualizada do valor parte do empregado do INSS. Vocês vão aprender isso em contabilidade pessoal, contabilidade trabalhista, negócio assim, tá? Eu acho que é o Fausto, professor, mas não tenho certeza não. Vamos lá. Médicos no exercício simultâneo de farmácia. Olha só, por que o médico não pode ser empresário no ramo de farmácia? Porque ele vai ter conflito de interesse. O médico ele deve indicar para você o remédio que seja eficaz e ao mesmo tempo mais barato, né? Teoricamente isso. E se ele pegar e indicar para você somente o remédio mais caro, porque tem interesse na venda desse remédio, isso torna-se uma grave falha de ética e por isso proibida pelo ordenamento. Então, o médico pode ser empresário? Pode. O médico pode vender coxinha? Pode. O cardiologista vende fritura para adoecer o coração do cara, para depois tratar esse coração, não tem problema nenhum, tá? Ele só não pode exercer farmácia, ok? Cônjuges casados sob regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória de bens, o que significa que os cônjuges casados com regime de comunhão parcial podem exercer a empresa. Só os que têm regime de comunhão universal de bens ou separação obrigatória de bens não podem exercer. Eu acho isso um absurdo, essa proibição. Você está entrando na vida do cara de uma forma que não faz o menor sentido. Ora bolas. Por que que o cônjuge casado sob o regime de comunhão universal não pode? Porque os bens da esposa e o do cara se confundem, tá? E esses bens da esposa e do cara se confundem, inclusive os dias do casamento. Aí é bagunçar com ele. Peraí, se a esposa dele não está preocupada com isso, de pegar os bens dela diante do casamento para pagar a dívida da empresa, se a esposa não está preocupada e deixou o marido ser empresário, ou se o marido não está preocupado e deixou a esposa ser empresária, por que o direito tem que se meter para proibir? Não faz o menor sentido. Professor, quando eles aceitaram o casamento conjugal, já foi
consciente desses problemas Isso que aí, poderiam vir, ué, né? Perder tudo os dois, exatamente. Tudo os Exatamente. dois, né? Isso é conversa para eles terem na sala de casa ou dentro do quarto. Ó, velho, você não vai ser empresário, não? Ou então, se você for empresário, você vai ser sócio de uma limitada. Porque eu não quero que meus bens, a minha fazenda que eu herdei do meu pai aqui, esteja sujeita a pagar a dívida da sua empresa, não? Da sua sociedade empresária ou da sua atividade empresarial, não? Eu não quero. De boa. Isso é conversa que eles têm que ter. Agora, não é o direito que tem que proibir, não. Não é a lei que tem que proibir, não. Faz o menor sentido. É uma ingerência na economia do casal. Eu sou casado com comunhão universal de bens e quero ser empresário. Isso é problema de quem? Meu. Se vai pegar dinheiro e bens da família da minha esposa que ela herdou, isso é problema dela e meu. Não é do Estado. E, no caso da separação obrigatória, o que acontece? Separação obrigatória, você casa sob separação obrigatória de bens quando você ainda não resolveu uma partilha anterior, certo? Você tinha uma partilha anterior prestes a ser resolvida e casou de novo antes de dar tempo da justiça separar os bens do casamento anterior. Aí é separação obrigatória. E o outro caso de separação obrigatória é pela idade, acima de tantos anos, acho que 70 anos, certo? Ou seja, é o Estado de novo dizendo que depois de 70 anos você casou com separação obrigatória. Se você casou antes de fazer a partilha anterior, você também casou com separação obrigatória. Já que você casou com separação obrigatória, tem bem seu e bem da sua esposa. Então eu não posso pôr a mão no bem da sua esposa, porque bem seu é só o seu. Olha só que incoerência do Estado. Eu não vou mexer no bem da sua esposa que ela tinha antes do casamento, porque é dela e eu não quero que você seja empresário por causa disso. E, ao mesmo tempo, eu não vou deixar você ser empresário quando eu não puder alcançar os bens da sua esposa durante o casamento. Olha só. Tem hora que o Estado não quer preservar os bens da esposa de antes do casamento, ou do esposo, tá, gente? Eu tô sendo machista aqui, dando exemplo, como se só o homem pudesse ser empresário. Não existe isso, não existe. Não sou machista, não quero ser machista. Aliás, falar não sou machista é meio... porque todo homem, em vez ou outra, acaba sendo machista em alguns... Eu sou machista em desconstrução, vamos falar desse jeito. Tá? Tô tentando não ser. Tá? Vamos lá. Se... Ora, o Estado não quer proteger os bens do cônjuge, que são anteriores ao casamento, ora quer se proteger de não poder pegar os bens do cônjuge. Ó, o Estado se decide. Esse negócio está muito, muito, muito vacilando. Isso é uma ingerência do Estado na autonomia da vontade. Separação obrigatória é um regime de bens, Maria Alice, que cada um dos cônjuges fica com o seu, não tem bens dos dois. Para ter um bem que é do casal e não do João ou da Maria, tem que colocar esse bem em nome de João e Maria. Todos os bens que estão em nome do João são só do João, todos os bens que estão em nome da Maria são só da Maria. Isso é separação de bens. Tá? A separação ela se torna obrigatória, porque você pode casar com separação por opção sua, ok? Agora, a separação ela se torna obrigatória depois de 70 anos, quando você casou depois de 70 anos, ou quando você casou antes de partilhar os bens do casamento anterior. Aí você tem que casar como separação obrigatória. Tá? Tudo bem. Isso os direitos colocam isso para não confundir partilha anterior com partilha atual e para preservar bens de pessoas idosas, porque é comum pessoas inescrupulosas, um jovem de 20 e poucos anos ou de 18 anos, ou uma jovem de 20 e poucos ou de 18 anos, quer casar com um velhinho que está quase morrendo, já está com o pé na cova, tá? Vou ficar tolerando ele um pouquinho, daqui a pouco ele morre, eu pego metade dos bens dele, vou ser meieiro. Então aí eles casam com separação obrigatória, o que é dele, o que é seu. Você pode até ser herdeira dele, se você continuar casada com ele até a hora da morte dele, mas você não pode casar com comunhão universal e depois divorciar e rapar metade dos bens dele, ok? Então é por isso que
a separação de bens é obrigatória. Você até torna-se herdeira dele. Perdão, ou você torna-se herdeiro dela. Tá? Eu sendo machista de novo. Não deixa não, galera. Tá? Percebe? Então, o cônjuge novinho lá que casou com o idoso, ele pode até se tornar herdeiro, como cônjuge. Tá? Isso não tem problema. Mas ele vai ter que ficar casado até o cara morrer. Ou até a mulher morrer. Tá? Aí sim, torna-se herdeiro. Mas você não vai poder casar hoje, separar amanhã e já pegar metade. Entendeu? Como seria no caso de alguém conseguir convencer um idoso ou idosa a se casar com comunhão universal. Casa hoje, separa semana que vem e pega metade dos bens. Ok? E aí, o direito fala, ó, você casou com comunhão universal ou casou com separação obrigatória, tá? Você não pode ser empresário. Ou seja, você só vai poder ser empresário se você casou com separação de bens não obrigatória, facultativa, aquela que você escolheu, ou comunhão parcial, ou separação final dos aquestos, que é um outro regime de bens que eu só vou explicar para a turma que estiver fazendo direito de família comigo. Não vou explicar nessa turma aqui não, porque já é chato de entender para eles. Mas quem quiser depois digita no Google, divisão final dos aquestos, tá? Mas se você tem um regime de bem que não seja esses dois aqui, aí você pode ser empresário. Se for um desses dois, não pode. Mas eu repito, isso é uma proibição ridícula e esdrúxula, não faz o menor sentido, tá? É uma ingerência do Estado. Ah, não, você casou com esse regime de bens, então não vai poder ser empresário. Por quê? Né? Observação, tá? E vai ser a observação talvez final na aula de hoje. Deixa eu conferir, sim. Vai ser obrigação final, observação final na aula de hoje. O resto a gente vai falar na próxima aula, tá certo? A proibição, como eu disse, é para exercício da atividade empresarial em nome próprio, não é para ser sócio de outra empresa, ok? Então, se você está numa dessas situações que a gente mostrou no slide anterior, nesse aqui, não quer dizer que você não possa ser sócio de uma sociedade empresária. Quer dizer que você não pode exercer a atividade como empresário. Tudo bem? Então, você não pode ser empresário individual, exercer com seu CPF, ou não pode exercer ser sócio, controlador ou majoritário. Tudo bem? Você não pode ser o sócio administrador, nem ser o controlador, nem ser majoritário. Tá ok? Sócio minoritário tá valendo, pode ser. Tá? Na próxima aula, nós vamos continuar. Só um instantinho, daí eu concluo e abro a pergunta. Na próxima aula, nós vamos continuar desse slide aqui, obrigações dos empresários. Deixa eu só ver o número deste slide aqui para falar para vocês. Na próxima aula, nós vamos começar do slide número 14, tá? Lembrem aí, 14. Pode perguntar. Quem queria perguntar? E quando a empresa é do casal? Pois é. Se a empresa é do casal, eles vão ser sócios de uma sociedade empresária. Ok? Eles não podem ser sócios majoritários. Se cada um tem 50%, eles são sócios majoritários? Não. Eles são sócios igualitários. Ok? Tá? Ok. Então nenhum deles exerce o controle sozinho. Os dois exercem juntos. Se os dois exercem juntos, os dois estão sabendo, não tem que proteger patrimônio de um e de outro. Os dois estão na reta, os dois sabem que estão na reta. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguma? Tranquilo, professor. E eu tô achando que o Naistron dormiu na aula de hoje. Porque na semana passada o Naistron me fez 783 perguntas, participou um tantão e hoje o Naistron tá quietinho. Tá passando mal? Tô tentando. Oi? Absorver isso tudo, Chay. Tô tentando Beleza. absorver isso Naistron,
você falou, tem tanta coisa aí que é essa palavra assim, meio esdrúxulo, né? Igual essas empresas familiares, tanto sem dúvida. Às vezes o direito, ele fala demais, Naistro, certo? Às vezes o direito, ele entra na onde ele não devia entrar, certo? Vou dar um exemplo do direito de família, que graças a Deus hoje em dia mudou. Na verdade, hoje em dia não, já mudou há mais de 20 anos, tá? Antigamente, Naistro, quando alguém, marido e mulher, iam se divorciar, separar, primeiro, antes de 2010, o Estado falava, ó, não pode divorciar direto não, você tem que separar agora, ficar no mínimo 1 ano separado judicialmente, para depois eu fazer o seu divórcio. Ou se você não quiser separar antes, você tem que ter no mínimo 2 anos de separação de fato, ou seja, cada um foi morar numa casa, e ainda tem que provar para mim que você tem pelo menos 2 anos de separação para divorciar vocês. Lá em 2010, teve uma emenda constitucional número 66, que mudou isso. E acabou com essa bobagem. Certo? Mudou a Constituição Federal para não ter esse negócio de separação judicial, não ter requisito pro divórcio. Velho, quer divorciar? Casou ontem. Hoje, tá a fim de divorciar? Pode. Tá? Pode. Para divorciar só tem um requisito. Tá casado. Só isso, ok? O direito entendeu que estava se metendo na vida dos outros, certo? E se você voltar mais no tempo, antes de 1977, nem era permitido o divórcio no Brasil. Olha pra você ver. Você casava, estava amarrado para sempre, em nome de Jesus, amarrado. Você não podia divorciar. Literalmente, amarrado. Ah, mas podia separar? Podia, você ficava desquitado. Só que por causa da sociedade machista, a mulher desquitada era extremamente discriminada. Ela era chamada de... Ser chamada de mulher desquitada era pejorativo. Tanto é que depois a Constituição mudou o nome, parou de usar o desquite, passou a usar separado judicialmente. E hoje não usa nem separado judicialmente, hoje usa divorciado, tá? E ser divorciado hoje não tem carga moral, quer dizer, moral pode até carregar uma, mas não tem preconceito social mais. Pessoa divorciada é uma pessoa, entendeu? Todo mundo nasce. Então, nessas empresas familiares hoje, quando o marido quer colocar a esposa na sociedade, ela tem que entrar com o quê? Com uma parte bem baixa. Não falei isso não. Tá? Eu falei que antes da lei mudar, hoje você pode ter sociedade de uma pessoa só. Tá? Antes da lei mudar, o que acontecia? Você tinha que ter no mínimo 2 sócios. E aí... Não, eu tô falando... No caso de ser casado... Não, você pode entrar com os dois 50%. Nenhum dos dois vai ser controlador. Os dois vão... Nenhum dos dois vai ser majoritário. Tem que ser igualitário. Tem que ser igualitário. Tá? Mas é só no caso deles terem um regime comunhão universal ou separação obrigatória de bens. Se for outro regime de bens, não tem proibição legal, não. Tá certo? Só pra vocês entenderem... Só para vocês entenderem o tanto que a lei mudou. Antigamente o adultério era crime. Hoje não é mais, é óbvio, tá? Hoje não é nem motivo para ninguém ser considerado como perda de bem nem nada, tá? Hoje existe uma tendência a não se conceder pensão para o cônjuge adúltero, tá? Porque falou, se você precisa dele, por que você traiu ele? Tá? Mas mesmo assim, hoje em dia, isso nem é absoluto. Por quê? Porque o adultério nem sempre é culpa do adúltero. Às vezes o outro cônjuge é tão culpado quanto. Tá? Por causa da conduta dele dentro do casamento, ele causou um adultério junto com o adúltero. Tá? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Porque se você traiu, você precisa do dinheiro da pessoa. Então, assim, não tem necessidade de... Ô Magda, em tese, você está correta, tá? Em caso de traição do cônjuge,
a tendência é não conceder pensão para o cônjuge que traiu, tá? Mas nem isso é absoluto. Em alguns casos, o juiz pode considerar o seguinte: ora, eu não sei o que acontecia. Já tem a defesa de acusação. Eu não tenho certeza do que acontecia nesse casamento entre quatro paredes. Esse cara chegava bêbado em casa todo dia, vomitava a casa toda, certo? Xingava a mulher toda, praticava o maior número de assédios que você puder considerar possíveis, morais, psicológicos, tá? Só não batia nela, mas a mulher sofria e comia o pão que o diabo amassou. Aí um dia apareceu um cara carinhoso, um cara que tratava ela como uma princesa, e ela se apaixonou e não resistiu. Quem é culpado dessa traição? Não dá para dizer, certo? Então, pois é, ninguém sabe. Quem vai julgar não está lá vivendo Exatamente com a pessoa isso. pra saber o que tá Então, acontecendo quando eu ali. digo que existe uma tendência de não dar pensão para quem traiu, é em condições normais de temperatura e pressão, tá? Na CNTP. Agora, em alguns casos, se o cônjuge comprovar o que ele sofria naquele casamento, ele pode ser considerado inocente até mesmo na traição. É lógico que a traição não é mais crime, adultério não é mais crime, mas o juiz pode considerar, falar, apesar de você ter traído, considera que você tem direito à pensão, porque esse cara, ele te fez sofrer demais, entendeu? O que você sofreu justificou a sua traição. É tipo isso, tá? Então, em alguns casos, a traição pode, inclusive, não gerar a perda do direito à pensão. É isso que eu quero dizer. Já não gera perda de guarda de filho, já não gera perda de direito de pensão dos filhos, já não gera perda de bens do casal, tá? Não gera. Por quê? Porque o que é dos dois é dos dois. Não importa quem traiu e quem não traiu. Tá? Não existe, por exemplo, aquela lenda de que quem sai de casa perde o direito aos bens. Isso é coisa de novela das 8, que as pessoas adquirem essa noção errada e muitas vezes vai no advogado e fala assim: eu estou há 25 anos sofrendo porque o cara não quer me dar a separação. Eu falei: por que você não entra com o divórcio? Porque se eu sair de casa eu perco os direitos. Eu falei: perde direito nenhum. Tá? Mas é só Não, isso não existe. Tá bom? Pois é isso aí que você está falando. Você só perde o direito ao imóvel no abandono de lar se você sumir e não entrar com pedido de partilha. Aí em 2 anos ele pode, se o lar for menor do que 250 metros quadrados e o cônjuge não tiver outra casa, ele adquire o direito de uso capião contra o seu cônjuge. Mas o abandono de lar para imóveis maiores do que 250 metros quadrados e quando o cônjuge já tem outros bens, isso não existe, certo? Pessoal, vamos encerrar a aula de hoje? Já são 22h06. Muito obrigado por vocês terem ficado presentes. O fato de vocês terem gostado de conversar comigo, mesmo após o fim do conteúdo, me deixa muito feliz. Significa que vocês estão interessados pela matéria, tá? Isso é ótimo, é joia demais e eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Só que agora está na hora. Mas é uma matéria que levanta bastante. Massa demais, né? E é por isso que eu gosto da participação dos alunos, tá bom? Grande beijo, até quarta que vem. Vou botar para gravar os vídeos agora, tá? Quer dizer, já tá gravando. Vou botar para renderizar e subir pro YouTube e amanhã eu jogo o link lá, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Vou interromper a gravação agora.